No arminianismo, a salvação não vem do Senhor, mas vem do homem? Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e hoje nós terminamos a nossa pequena série sobre um dos capítulos do livro Escolhidos, uma exposição da doutrina da eleição, escrito pelo pastor calvinista Sam Storms, traduzido para o português, publicado pela editora Anno Domini. Em todos os vídeos desta série eu coloquei um link na descrição do vídeo para a aquisição do livro. Se você quiser ler o livro completo, tirar as suas próprias conclusões que não sejam assim mediadas pela minha lente, arminiana de avaliar as questões que ele coloca, mas espero que tenha deixado claro para vocês porque é que mesmo conhecendo toda a argumentação calvinista aqui dele e de vários outros autores calvinistas, eu rejeito tais interpretações em função delas não serem biblicamente acuradas, autocontraditórias, tornarem Deus pior do que o diabo, etc, etc e etc, tá bem? Então agora nós vamos avaliar a última subseção deste capítulo, onde o Sam Storms trata de dois personagens, que são dois irmãos chamados Jerry e Ed. Seria aí a versão norte-americana de Esaú e Jacó, provavelmente, né? Então é isso, e ele vai começar então a concluir este capítulo que fala da graça, da doutrina da graça, a graça maravilhosa é o título do capítulo, e ele diz o seguinte: deixe-me agora aplicar tudo isso aos nossos irmãos gêmeos hipotéticos, Jerry e Ed. Os arminianos que acreditam na doutrina da depravação moral total insistem que, apesar de Jerry e Ed serem incapazes de ir a Cristo por natureza, o Espírito Santo, em graça, restaura neles o poder de que necessitam para agir com fé por seu próprio livre-arbítrio. Escolherei não dar muita importância ao fato de não haver um texto claro e inequívoco das Escrituras que afirme a ideia, e simplesmente presumirei, por questão de argumento, que a ideia é verdadeira. Então aqui o Sam Storms ele vai começar a aplicar o seu calvinismo a dois gêmeos hipotéticos e tal, e ele vai contrapor o seu calvinismo ao arminianismo, Que o que acontece é o seguinte, ele vai tratar um pouco a questão aqui da doutrina da graça preveniente, que restaura, a capacidade do homem crer no evangelho e etc e tal. Só que aqui já começa o espantalho em relação ao arminianismo, porque veja, o arminianismo não entende e não ensina que a graça preveniente torna ao homem possível exercer fé que tem origem puramente no livre-arbítrio. Até porque, se essa restauração não acontecer previamente, o homem não tem o poder do livre-arbítrio para crer, ou para obedecer, ou para ser salvo, ou para, ter cumprida em si, na sua história, na sua trajetória, as promessas do evangelho e etc. Então veja, o que o arminianismo entende é que pela graça preveniente, Deus liberta o arbítrio do homem para que creia ou não creia, mas isso não é sinônimo de dizer que Deus liberta o homem para que ele seja capaz de crer unicamente mediante o livre-arbítrio. Então não existe influências do Espírito Santo, não existe a expiação na cruz a favor de tais pessoas para que elas possam ter graça, para que elas possam crer. Não existem influências espirituais de amigos, nem de anjos, nem da igreja, nem do ouvir a palavra de Deus. É só o livre-arbítrio sozinho que agora é restaurado a capacidade de crer. Não se sabe nem em que ele crê, porque ele não pode ter nenhuma influência de nenhum conteúdo, de absolutamente nada para crer, porque é só o livre-arbítrio que comanda o que crê ou o que não crê.
sabe? Não tem nada a ver. A forma do arminianismo trabalhar a questão, ela é muito mais delicada, ela é muito mais ampla, ela é muito mais profunda, ela é muito mais inteligente, ela é muito mais verdadeira do que esse tipo de espantalho. Eles dizem que o Espírito Santo em graça restaura neles o poder de que necessitam para agir com fé por seu próprio livre-arbítrio. Não. Se o homem tem o arbítrio liberto para crer, isto é obra da graça, e sem esta graça não poderia agir, não poderia crer, não poderia fazer nada, não poderia tomar nenhuma decisão, de maneira que a salvação é pela graça, não é pelo livre-arbítrio ou pelo exercício do livre-arbítrio, isolado de qualquer influência divina, satânica, diabólica, do pecado ou da graça ou da redenção. Então, você já percebe assim que para que o calvinismo aqui seja exaltado e propagado, o arminianismo tem que ser reduzido a um espantalho, tem que ser trabalhado de uma forma equivocada. E ainda assim, é engraçada a forma como ele coloca, né? Olha, eu escolho não dar muita importância ao fato de que não tem texto bíblico claro nas escrituras que afirme tal ideia. Interessante, né? O engraçado é que o contrário nunca é admitido, porque para a maioria das ideias calvinistas também não existe um texto bíblico claro e inequívoco. Inclusive, você é calvinista e discorda de mim? Então traga para mim um texto somente da Bíblia que fale de eleição incondicional nesses termos. Não existe. Aí você cria uma construção filosófica, teológica, linguística, conceitual para tentar impor a alguns textos bíblicos, especialmente Romanos 9 e Efésios 1, mas outros também do Antigo Testamento e tal, a ideia de eleição incondicional. Mas não tem um texto bíblico que coloque a ideia da incondicionalidade atrelada ao conceito de eleição, ok? De maneira que, se está faltando texto bíblico do lado dos arminianos, está faltando texto bíblico do lado dos calvinistas, né? Pelo menos esses textos claros e inequívocos que expressem uma ideia teológica XYZ nos próprios termos, né, em que esta ideia se manifesta. Isso também é verdade, o fato de, por exemplo, a Bíblia também não diz a eleição é condicional porque é isso, inclusive essa não é a forma de lidar com as questões da própria Bíblia. A Bíblia não é um livro de tópicos, né? A Bíblia é um livro de histórias e temas e etc. E os temas aparecem dentro das histórias, dentro dos contextos, dentro das comunicações das cartas e tal e etc. E a coisa não acontece exatamente de acordo com essa sistematização que muitos tentam impor sobre a Bíblia em termos das doutrinas, da teologia sistemática tal e etc. De maneira que a gente já começa a perceber aqui logo na introdução, né, do final desta sessão, de que nós estamos diante de uma pessoa que simplifica as coisas, que cria espantalhos e que fica com essa conversinha assim meio piedosa. Eu vou ignorar que isso não está na Bíblia e vou aqui imaginar como se tivesse para a gente avaliar um pouquinho mais profundamente isso aqui. Então vamos ver qual que é a avaliação mais profunda do calvinista Sam Storms. Ele diz o seguinte: nossa situação então é esta. Tanto Jerry quanto Ed, como qualquer outro ser humano, diz o arminiano, foram dotados do alto com igual capacidade de crer no Evangelho. Nenhum tem vantagem sobre o outro. Se Jerry age e aperfeiçoa essa força de vontade, de modo a se arrepender e crer no Evangelho, mas Ed não o faz, a quem ou a que atribuímos a diferença entre eles? Parece suficientemente claro que se Jerry aproveita a oportunidade, mas Ed não, a razão ou causa precisa ser algo que existe em Jerry e não existe em Ed. Não pode ser devido a algo que o Espírito Santo fez em e por Jerry por meio de sua graça e se recusou a fazer em e por Ed. O arminiano insiste que se Deus, segundo o seu soberano beneplácito, faz por um o que se recusa a fazer por outro, ele é culpado de parcialidade e injustiça. Restaurar uma força de vontade maior e mais eficaz em Jerry do que em Ed é injusto, diz o arminiano. A justiça exige que Deus faça o mesmo a ambos.
Que é uma coisa interessante, né? De fato, é verdade que se você dá uma capacidade de crer para um e não dá a capacidade de crer para outro, um crer é devido a esta capacidade que lhe foi dada e o outro não crer é devido à ausência da capacidade de crer que nunca foi dada a tal pessoa. Isso é fato, isso é simples, isso é lógico, isso é real, isso é verdadeiro. Mas o ponto exato de discordância, na verdade, não tem que ver exatamente com esta linguagem enganosa a qual o nosso amigo Sam Storms tenta usar. Porque veja bem, é bem verdade que, por exemplo, dada toda vamos pensar assim, a ação da graça sobre os seres humanos, graça preveniente, graça comum, graça para a salvação, graça para a santificação, graça para a perseverança, e no final das contas, inclusive, toda a relação do ser humano com Deus, pelo menos do ser humano pecador, é pura graça, e é somente graça. Então veja que é o seguinte, é bem verdade que Deus dá graça a todos, mas nem todos, de alguma maneira, absorvem a graça de igual maneira. Alguns, inclusive, a absorvem de forma a se submeter a Deus, etc. E outros absorvem a graça, mas para rejeitá-la e para negá-la, porque a graça não acontece dentro deste paradigma incondicional ou irresistível que o calvinismo tenta pintar com que a graça venha a atuar. Então, a grande discussão, na verdade, toda gira em torno exatamente da natureza da graça, da forma como a graça age e etc. Isso, de fato, é uma discordância entre calvinistas e arminianos. Agora, veja que o Sam Storms coloca as coisas de uma forma extremamente desonesta intelectualmente falando. Então, Deus dá graça para todo mundo. Então, se um faz e o outro não faz, é devido somente ao que um faz ou o outro não faz, como querendo dizer assim, algo do mérito, né? Então, Deus deu graça para duas pessoas. Uma usa a graça para crer, outra rejeita a graça para não crer. Então, a diferença entre salvos e perdidos é que um faz a sua própria salvação porque crê e outro não faz porque não crê. Não, mas esse não é o ponto. Este que se salva por crer foi capacitado para crer pela graça. Então não é mérito de quem crê, né, a salvação. Não existe mérito nenhum envolvido aqui. Ainda que possa se dizer que sim, a diferença entre um e o outro é que um aceita a graça, o outro rejeita a graça, mas a graça foi dada aos dois. Porque esse é o ponto, se a graça não foi dada aos dois, que lindo isso, né? Olha que fantástico. Deus não quis dar graça ao Ed. Deus não quis restaurar o livre-arbítrio do Ed. Deus não quis dar o Espírito Santo para o Ed. Deus não quis dar a salvação para o Ed. A culpa é do Ed? Ridículo, cara. Não é por aí. Sabe? Enfim. Inclusive é muito triste a gente ver toda essa construção ideológica, filosófica, teológica, sistemática e tal, que o calvinismo tenta colocar na mente das pessoas para tentar negar o óbvio, que se o Deus calvinista fosse o Deus verdadeiro, o Deus verdadeiro seria injusto, seria maligno, inclusive porque ele manda pregar ao Ed, que Jesus morreu por ele, que a graça de Jesus seja com ele, que Jesus morreu por todos, mas na verdade ele não quer bem dizer isso, e morte eterna ao Ed, né? Condenação eterna, sofrimento eterno ao Ed, pela simples questão de que Deus não quis salvá-lo, não quis amá-lo, só quis salvar o seu querido irmão gêmeo, o queridinho do papai Jerry, né? Muito legal. Aí ele usa esse argumento aqui para querer dizer que o arminianismo pinta esse quadro de que Deus tem que ser assim, tem que ser assado. Aí, portanto, o fato de Jerry crer e Ed não crer só pode ser explicado pelo que Jerry, diferentemente de seu irmão, é e faz em si mesmo. Mas isso é mentira, Sam Storms. Porque o fato de Jerry crer quer dizer simplesmente que ele tomou a decisão, capacitado pela graça, de crer. E o outro não tomou a decisão de crer, que foi capacitado pela graça a tomar. De fato, a diferença entre salvos e perdidos não é uma diferença de que Deus amou os salvos e Cristo morreu pelos salvos e deu a graça irresistível para os salvos, e os perdidos não. Deus não amou ninguém, Jesus morreu por ninguém, o Espírito Santo e a graça não foram dados a ninguém. De fato, a diferença
diferença entre salvos e perdidos é uma diferença que reside nas posturas dos salvos e perdidos em relação à graça que foi dada a ambos, né? Não pode ser pintado aqui uma coisa do tipo assim, a diferença é o que o irmão faz e é em si mesmo. Não. Ambos os irmãos são e fazem em si mesmos o pecado, são depravados, etc. Ambos são objetos da graça em si mesmos. Ambos têm a mesma oportunidade de aceitar ou rejeitar a graça, e se um aceita ou o outro rejeita, de fato a diferença é humana, não é divina. E esse ponto, ao invés de fortalecer o calvinismo, pelo contrário, só enfraquece o calvinismo e só fortalece o arminianismo, que coloca a justiça dentro das questões. Porque se o salvo é salvo, glória a Deus. Se o perdido é perdido, infelizmente, é culpa do ser humano que não recebeu, não aceitou a graça, né? Não recebeu, não é o erro aí no caso, né? Não é o ponto de que o perdido não recebeu a graça, é que ele não aceitou a graça que recebeu e foi capacitado para aceitar, mas Deus não força a pessoa a aceitar. Inclusive, é óbvio que isso é muito simples de entender, né? Mas o ponto dos calvinistas não é que eles são capazes de entender, é que eles são incapazes de aceitar. Ou, aliás, vamos formular melhor, não é que eles são incapazes de aceitar, eles são indispostos a aceitar. Por quê? Porque isso simplesmente revela a falência do calvinismo. E eles defendem o calvinismo a qualquer custo, mesmo que seja ao custo da verdade, da justiça, do caráter de Deus e etc. Né? Essa é a postura, inclusive, mais sectária que pode existir na face da Terra. Não importa a verdade, o que importa é o que minha seita diz. No meu caso, a minha seita aí é o calvinismo, né? Parabéns a todos os envolvidos. Então vamos lá, continuando. O fato de Jerry, de repente, se entristecer por seus pecados e se arrepender só pode ser devido a Jerry. Que conclusão retardada do Sam Storms. Não. O fato do Jerry se entristecer por seus pecados e se arrepender só pode ser devido à graça que o capacitou a se arrepender e crer. E quando ele se arrepende e crer, glória a Deus, é pela graça. Ridículo isso aqui, só pode ser devido a Jerry. Foi o Jerry que concedeu graça a si mesmo para que pudesse se arrepender e crer, para que esse arrependimento e crença pudessem ser devidos a Jerry? É ridículo, né? Enfim. O fato de Jerry, de repente, compreender o evangelho, repudiando toda a confiança em si mesmo, abraçando pela fé os méritos redentores de Cristo, só pode ser devido a Jerry. Que mentira! Primeiro que para o Jerry abraçar os méritos redentores de Cristo, os méritos redentores de Cristo precisam existir antes que o Jerry os abrace, né? Humildemente. Então como é que o Jerry faz tudo sozinho, devido a si mesmo sozinho, independentemente dos méritos de Cristo? Ridículo. É triste, é patético ver como que o calvinismo raciocina, né? Aí ele fala assim, toda a salvação do Jerry não pode, em última análise, ser devida a Deus ou ao Espírito Santo. Caso contrário, Ed e todos os outros seres humanos poderiam se arrepender e crer de modo semelhante, já que receberam de Deus ajuda tanto quanto Jerry. Então isso é plenamente verdade. Veja bem, plenamente verdade no seguinte ponto que eu quero dizer. Em última análise, toda a salvação de Jerry é devida ao fato de que Deus deu tudo isso, Deus deu a redenção, Deus deu a cruz, Deus deu o Espírito Santo, Deus deu a graça e etc. Então isso capacita o Jerry a ser salvo. Agora veja, essa capacitação foi dada a todo mundo. Todo mundo poderia se arrepender e crer de modo semelhante, mas nem todo mundo age na direção de se arrepender e crer. Esse é o ponto, mas que eles poderiam, é claro que poderiam. Inclusive, se não pudessem, seria totalmente injusta a condenação dos condenados. Porque eles não poderiam fazer nenhuma outra coisa além de pecar, nenhuma outra coisa a não ser negar o evangelho. Porque eles não teriam capacidade de crer. E isso é tão simples e tão óbvio, né? Que assim, fica até impressionante como que os calvinistas tentam defender alguma coisa do tipo do calvinismo, né? Aí vamos lá, continuando. Poderia parecer que se o cenário arminiano está correto, em resposta à pergunta do apóstolo Paulo, quem torna você diferente, Jerry poderia justificavelmente, com orgulho no coração, dizer, eu.
Que coisa ridícula, cara. Isso aqui é um espantalho ridículo, né? Aí ele diz assim: não adiantará argumentar que se não fosse pelo Espírito Santo, absolutamente ninguém, nem Jerry, nem Ed, teria sido capaz de crer em Cristo. Sim, mas isso é o que o arminiano diz também, né? Se não fosse a graça, se não fosse Cristo, se não fosse o Espírito Santo, ninguém seria capaz de crer. Então, se alguém crê porque é capacitado pela graça a crer, o mérito é da graça, e não de quem crê por si mesmo, para si mesmo e glória a si mesmo. Esse não é o paradigma arminiano. E isso é ridículo, né? O calvinismo é ridículo. Porque se não é o Espírito Santo quem garante e assegura a crença de Jerry, então Jerry tem a vida eterna devido ao que ele faz em si mesmo. O que é uma baita mentira, né? Porque, veja bem, quem crê em Cristo é Jerry, não o Espírito Santo. Quem precisa crer em Cristo é Jerry, não o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo já é um com Cristo, né? Segundo a doutrina da Trindade. Então, crê em si mesmo, confia em si mesmo, conhece a si mesmo, conhece as profundezas de Deus, tal, etc. Sonda as profundezas de Deus, porque o Espírito Santo é Deus, como Cristo é Deus, como o Pai é Deus, etc. Então veja, agora, o Espírito Santo é que garante e assegura a crença do Jerry. Então, na verdade, a crença é do Espírito Santo, não é do Jerry, né? O Jerry, quando crê, não crê, porque quem crê é o Espírito Santo que obriga ele a dizer que crê, ou a pensar que crê, porque ele não crê em nada, né? Ele só é uma marionete na mão do Deus que crê, do Espírito Santo no caso. E o Espírito Santo, como não age em todos, não tá nem aí para todos, ele não faz o mesmo pelos outros, por isso os outros não creem. Então, tudo é culpa de Deus, no final das contas, né? Ai, que tristeza, né? E vamos terminar isso aqui porque esse exercício já está penoso, né, pessoal? Na melhor das hipóteses, o arminiano pode dizer que a oportunidade de ser salvo provém da graça. Na melhor das hipóteses, ele pode insistir que a possibilidade de Jerry e Ed chegarem ao céu provém da graça. Mas ele simplesmente não consegue dizer que a salvação, que a própria salvação é inteiramente proveniente da graça. Ai, Sam Storms. Você, assim, para falar em nome dos arminianos, tá difícil, viu, cara? Tá muito difícil. Porque eu sou arminiano e eu digo, a salvação provém única e exclusivamente e inteiramente da graça de Deus, tá bom? Não fui impedido de falar isso, ao mesmo tempo que entendo que a graça não atua nos moldes da ridícula teologia calvinista que você propaga através desse tipo de livro aqui, tá bom? Aí ele diz assim, para terminar: no esquema arminiano, Deus disse que tudo poderia, aliás, Deus disse tudo que poderia dizer e fez tudo que poderia fazer quando restaurou em todas as pessoas uma igual capacidade de crer. Não, Sam Storms, no esquema arminiano não é isso. Deus não fez tudo que poderia fazer quando restaurou a capacidade de crer. Deus fez a cruz, Deus fez a criação, Deus fez o envio do Espírito Santo a cada um. Deus fez e faz tudo o tempo todo, constantemente, para a salvação das pessoas. Não é assim, quando ele restaurou lá, quando ele deu a graça preveniente, ele fez tudo. Não! Depois da graça preveniente, ele fez muito mais coisas, né, na vida dos seres humanos, mediante a sua providência, mediante a redenção que Cristo realizou e tal. Então esse arminianismo aqui que o Sam Storms está trabalhando aqui é um arminianismo totalmente espantalho, né? E aí, a partir desse ponto, né, tipo da restauração do livre-arbítrio para crer, a razão pela qual uma pessoa crê ou não é uma razão humana, mentira, porque a partir desse ponto é o que capacita a pessoa a crer, e esse ponto é divino. Então, a pessoa crê porque é capacitada pela graça divina a crer. Então, não é uma razão humana, é uma razão divina. Né? Aí ele termina com aquilo que deu ensejo ao título do meu vídeo. Nesse sentido, a salvação não provém do Senhor, mas do homem. Que conclusão mais ridícula é a conclusão do calvinismo, né? Ou seja, para a salvação vir de Deus, você tem que ser calvinista, você tem que crer que Deus não ama todas as pessoas, que Cristo não morreu por todas as pessoas, que o Espírito Santo não age para a salvação em todas as pessoas.
Que a oferta da pregação do evangelho a todas as pessoas, no final implica que Deus ele vai dizer que quer salvar uma pessoa que ele não quer salvar, porque ele manda pregar o evangelho da salvação para todo mundo, mas ele não quer a salvação para todo mundo. Então Deus é um hipócrita, Deus é um mentiroso, Deus é um falso, e etc, e etc, e etc. Se você não crer nestas coisas que estão implicadas na doutrina calvinista, então a salvação não vem do Senhor, a salvação vem do homem, né? Cara, eu só tenho uma palavra para descrever esse tipo de argumentação que está escrito aqui no finalzinho do capítulo: ridículo. Esta é a teologia calvinista, uma teologia ridícula.